Cureco. Só para aquecer. Olá, vamos falar sobre inquérito para apuração de falta grave. Nós estamos naqueles procedimentos especiais, né? Vamos falar do inquérito. O inquérito é uma ação de natureza constitutiva negativa. Isso porque o objetivo do inquérito é o desfazimento da relação jurídica de emprego. Portanto, se trata de uma ação... Vou jogar um negócio em vocês. Se trata de uma ação... Está gravado, eu vou falar o nome das três. Se trata de uma ação constitutiva negativa, cujo objetivo é o desfazimento da relação jurídica de emprego. É uma ação privativa do empregador. Na verdade, é a única ação privativa do empregador. Não existe outra ação que seja privativa do empregador. Ou vocês conseguem imaginar uma outra ação que seja privativa do empregador? A ação de consignação e pagamento é privativa do empregador? Não. O empregado também pode oferecer uma consignação com o intuito de se liberar de alguma obrigação. Imagine que as ferramentas de trabalho não foram aceitas de volta pelo empregador. A consignação serve para consignar coisa ou dinheiro. Então, o empregador não queria aceitar de volta as ferramentas, o empregado move uma ação de consignação. Então, é bem possível, ainda que não seja muito comum, mas é bem possível uma ação de consignação pelo empregado. Então, o inquérito é a única ação privativa do empregador. Não existe outra ação que seja privativa do empregador, só o inquérito. Só o empregador pode mover esse inquérito. É uma ação de natureza constitutiva negativa e também é chamada de ação dúplice. Por que ação dúplice? O objetivo do inquérito e aí, se for julgado procedente, é o desfazimento do contrato de trabalho. Então, o objetivo do inquérito, sendo julgado procedente, é o desfazimento do contrato de trabalho. Se desfaz a relação jurídica de emprego. Mas se for julgado improcedente? Que efeito imediato tem um inquérito diante da improcedência? Julgado improcedente, qual é o efeito imediato do inquérito? Quem se arrisca? O empregador entrou com a ação e perdeu. O que acontece? Ele próprio, o próprio empregador, será condenado a ressarcir o empregado. O próprio empregador será condenado a ressarcir o empregado. Condenado a ressarcir do quê? O empregador será condenado a ressarcir o empregado. Condenado a ressarcir do quê? O que ele está devendo? Me ajudem aí. Não. Ele entrou com uma ação, ele, empregador, para que o contrato seja desfeito. O contrato está vigorando, né? O inquérito é uma ação que se exige... Deixa eu jogar aqui para cima. Exatamente, os salários do período que o empregado ficou suspenso. Deixa eu jogar a improcedência aqui para cima. Então, na hipótese de improcedência, o empregador será condenado ao pagamento dos salários do período
de suspensão. Isso porque o inquérito só é ajuizado depois que o empregador suspende o contrato de trabalho. Vamos dar uma olhadinha nisso no texto da CLT, ali do artigo 853. Projeta o slide aí para mim, Diogo, por favor. Artigo 853 diz assim: para instauração do inquérito para apuração de falta grave contra o empregado garantido com instabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à junta ou ao juiz de direito dentro de 30 dias contados da data da suspensão do empregado. Então, ele suspende o empregado e aí segue o inquérito. O processo de inquérito perante a junta ou o juiz obedecerá às normas estabelecidas no presente capítulo, que diz o artigo 454. 455 diz assim: se tiver havido prévio reconhecimento da estabilidade do empregado, o julgamento do inquérito pela junta ou juízo não prejudicará a execução para pagamento, olha aí, dos salários devidos ao empregado até a data da instauração do mesmo inquérito. Então, fecha aqui em mim de volta, por gentileza. Esses artigos da CLT, 453 até o 455, eles permitem essa conclusão. Na improcedência, os salários do período de suspensão serão devidos ao empregado. Por isso que é uma ação de natureza dúplice. Se na procedência, um resultado. Na improcedência, outro resultado. Por isso, uma ação de natureza dúplice. O inquérito é uma ação exigida em duas circunstâncias. Indiscutivelmente, o inquérito é exigível em duas circunstâncias. No mais, nós temos alguma polêmica. Agora, fora de dúvida, se exige o inquérito, no rompimento do contrato do estável decenal, por força do que prevê a CLT no artigo 494 e para o dirigente sindical em razão do contido na súmula número 379 do TST. Para esses dois, não há dúvida de que o inquérito é um procedimento obrigatório. No mais, é polêmica. Deixa eu colocar aqui para vocês o artigo 494, vocês darem uma olhadinha. Pode projetar aí para mim, Diogo, por favor. Artigo 494 da CLT. O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito em que se verifique a procedência da acusação. Então, o inquérito é um requisito indispensável. Pode fechar aqui em mim, por gentileza. O inquérito é um requisito indispensável, conforme o artigo 494, para o reconhecimento dessa falta grave apurada contra o estável. E a jurisprudência do TST, na súmula 379, vamos dar uma olhadinha nela, estendeu esse procedimento para o dirigente sindical. Então, uma construção da jurisprudência. Pode projetar para mim, por favor? Súmula 379, está aqui no cantinho. Súmula 379. Dirigente sindical, despedida, falta grave, inquérito judicial, necessidade. O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave
mediante apuração em inquérito judicial, inteligência dos artigos 494 e 543, parágrafo 3º da CLT. Por que que esse inquérito foi estendido ao dirigente sindical? Fecha aqui em mim que vocês vão entender, é fácil de entender isso. Então você advoga para um sindicato e quer propor um inquérito. Por que que a jurisprudência exige um inquérito? Para que você possa compreender, não precisa decorar. No texto do artigo 543, parágrafo 3º, que cuida da estabilidade do dirigente sindical, aqui no parágrafo 3º se lê que o rompimento do contrato pode se dar por falta grave. Está escrito lá. E o estável decenal, nós já lemos, também fala da falta grave. Para a doutrina, falta grave é um conceito diferente de justa causa. Falta grave é uma justa causa com maior intensidade. A falta grave é uma justa causa com maior intensidade. Portanto, aquilo que o direito do trabalho reconhece como justa causa, para a falta grave, que é do estável decenal, aquele que antes da Constituição teve 10 anos de casa e por isso adquiriu estabilidade, para ele não basta aquele número de faltas. Então são 3 ausências, poderia dar uma desídia no empregado qualquer, para o empregado estável tem que ser 10, 15, 20 ausências, tem que ser algo mais grave, mais contundente. O texto da CLT, no 494, usou falta grave. E para o dirigente sindical também usou falta grave no artigo 543. E por isso é que se acabou estendendo a exigência do inquérito, que está no 494, também para o dirigente sindical por força da jurisprudência. Deixa eu mostrar para vocês o texto do artigo 543 e a referência no seu texto a falta grave. Falta grave, portanto, é diferente de justa causa. Justa causa é uma falta grave, mas uma falta grave menor, né? Essa de maior intensidade é a falta grave. Pode projetar para mim, por favor. Artigo 543, parágrafo 3º. Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado a partir do momento do registro da sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até 1 ano após o final do seu mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave, devidamente apurada nos termos desta consolidação. Devidamente apurada nos termos dessa consolidação significa o inquérito judicial, e a jurisprudência, para deixar isso fora de dúvida, acabou fazendo essa afirmação. Bacana até aqui? Fecha aqui em mim. Ó, lembrando que você não precisa ficar tortinho, não, tem ali também, viu? É porque eu que não posso olhar para lá, senão eu sumo, entendeu? Estou vendo que tem gente ficando torta assim, vou olhar para cá, ó, meio de lado, tem ali também. É que se eu olhar para cá, pô, eu sumo, né? Então, olha para lá assim, ó. Vou olhar para cá também. Vocês estão condicionados. Então, fora de dúvida, o inquérito é um procedimento obrigatório para o rompimento do contrato desses. Isso aí fora de dúvida. Agora, com alguma polêmica, alguns representantes também têm que ser mandados embora por inquérito. Então, os representantes dos empregados no Conselho Curador do Fundo de Garantia, conforme Lei 8.036 de 90,
o representante dos empregados no Conselho Curador do Fundo de Garantia, eles são indicados pelas centrais sindicais. E a Lei 8.036 dispõe que a dispensa desses representantes dos empregados se dará da mesma forma que os representantes sindicais. Então, como a jurisprudência estendeu a garantia do inquérito, só pode mandar embora o dirigente sindical mediante inquérito para o dirigente sindical, alguns autores, alguns poucos autores, interpretam que esse também precisa de inquérito. Então, é uma analogia da analogia. Porque a súmula 379, que nós já vimos, diz que para o dirigente sindical precisa por inquérito. Inteligência do artigo 494 da CLT. Já foi uma analogia. Agora, quando a Lei 8.036 diz que os representantes dos empregados, indicados pelas centrais sindicais para ocupar uma vaga no Conselho Curador do Fundo de Garantia, precisam de inquérito, caramba, é a analogia da analogia. Porque a Lei 8.036 se reporta aos dirigentes sindicais, diz que o procedimento de dispensa dos membros, dos empregados no Conselho Curador do Fundo de Garantia deverá observar um processo sindical, mais ou menos assim que a lei diz. E aí é uma interpretação de que acontece o tal inquérito aqui. Da mesma forma, o representante dos empregados no Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS. Essa representação veio pela Lei 8.213 de 91, também teria inquérito, os dois, né? Inquérito para a dispensa dos dois representantes, tanto o do Conselho Curador do Fundo de Garantia, como o representante dos empregados no Conselho Nacional de Previdência Social. Isso é tese também. Agora, o que é certo, é seguro? Dirigente sindical estável decenal. E daí para frente? Daí para frente não tem nenhuma necessidade de inquérito. A gestante manda embora por justa causa, mas sem que essa justa causa seja precedida de um inquérito. O empregado sofreu acidente do trabalho, em razão desse acidente do trabalho, ele tem direito a uma estabilidade no emprego. Justa causa, sem inquérito. O empregado membro da CIPA, justa causa, sem inquérito. O representante dos empregados na Comissão de Conciliação Prévia, justa causa, sem inquérito. Então, todos os demais, então nós temos 4. 2 fora de dúvida e 2 com essa polêmica que eu acabei de colocar. 2 fora de dúvida, dirigente sindical, estável decenal. 2 polêmicos, esses 2. No mais, não há que se falar em inquérito. Ok? Tive um caso quando ainda era advogado que me parece interessante para discutir o prazo para propositura do inquérito. Nós já lemos aqui na sala o artigo 853 da CLT, não preciso reproduzir ele de novo. E no texto do artigo 853, se fala que um empregado será suspenso, uma suspensão com prazo de 30 dias, e durante esse prazo, nesses 30 dias, o empregador deve mover a ação, deve mover o inquérito. Qual é o objetivo do inquérito? O objetivo do inquérito é o desfazimento da relação jurídica de emprego. Quando eu pergunto qual é o objetivo do inquérito, eu escuto muito assim, apurar a falta grave. Sim, fazer o que com isso? Não é apurar a falta grave. Apurar a falta grave é o caminho para chegar no resultado. Apurou a falta grave? Sim. Agora, a sentença vai desfazer o contrato de emprego. Portanto, se trata de uma ação, como eu comecei dizendo, de natureza constitutiva negativa, que vai gerar uma sentença constitutiva negativa. Estou entendendo. Eu me lembro lá de trás, lembro lá da faculdade, que os professores fazem uma distinção, volta aqui em mim, por gentileza. Lá na faculdade, os professores fazem uma distinção entre os prazos prescricionais e decadenciais. Vamos relembrar isso. Então, de um lado eu tenho a prescrição, e de outro lado a decadência.
No que diz respeito à prescrição, ela se trata de um direito subjetivo, de se exigir do outro o cumprimento de um dever jurídico. Então, esse é o prazo de prescrição. No que diz respeito à decadência, é um direito potestativo. No direito potestativo, o que se propõe é o exercício de um direito contra o qual não há resistência. O exercício do direito potestativo vai gerar a criação, modificação ou extinção da relação jurídica. Então, o que eu tenho aqui é prescrição de um lado, decadência de outro lado. Direito subjetivo é um direito de exigir do outro o cumprimento de um dever. O empregador não pagou o 13º, o empregado exige o cumprimento desse dever jurídico. Pagar 13º salário. O empregador não entregou as guias do Fundo de Garantia, então devem ser entregues as guias do Fundo de Garantia. Então eu tenho a exigência do cumprimento de um dever jurídico. Isso é um direito subjetivo. No direito potestativo, alguém manifesta um direito, segundo o qual o seu exercício não encontra resistência do outro lado. O que se quer com o exercício de um direito potestativo é a criação, modificação ou extinção da relação jurídica. Inquérito. Mas como não tem resistência do outro lado? Ele pode contestar, sim, mas o resultado dessa contestação vai gerar uma ação que não necessita propriamente de um cumprimento, porque a sentença já desfaz a relação jurídica de emprego. Então, a sentença gera a criação, modificação, ou no meu exemplo, a extinção da relação jurídica. Por que eu estou fazendo essa distinção? Não fui eu que fiz essa distinção há muitos anos, lá na década de 70. Um paraibano porreta chamado Agnello Amorim publicou um artigo na Revista dos Tribunais, traçando um critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para definir as chamadas as ações perpétuas, que são as ações declaratórias. E foi mais ou menos esse quadro que ele descreveu num artigo de mais de 60 folhas. Estou resumindo. Então, ele acabou com aquela brincadeira que se fazia lá na faculdade, eu aprendi assim, embora eu tenha entrado na faculdade em 89, o artigo foi escrito na década de 70, mas o professor ainda estava na cabeça com os estudos da década de 30. Né? Então, eu aprendi assim, a prescrição é a perda da ação, decadência, a perda do direito. E se você aprendeu assim na faculdade também, aí o seu professor ainda estava mais atrasado que o meu. Né? Porque prescrição e decadência não tem nada a ver com isso. A prescrição e decadência está vinculada a essas relações. Significa dizer que toda ação cujo objetivo é exigir do outro cumprimento de um dever, o prazo é prescricional. Toda ação cujo objetivo é a criação, modificação ou extinção de uma relação jurídica, o prazo é decadencial, porque o exercício de um direito potestativo, e como tal, o direito potestativo, ele não está vinculado à ideia de que o outro descumpriu um dever. Eu estou exercitando um direito que não está ligado ao descumprimento do dever da outra parte. Quando o empregador move o inquérito, ele quer apurar essa falta, e cujo resultado no final será o desfazimento do contrato.
Não aconteceu propriamente ali a exigência do cumprimento pelo empregado de um dever. O empregado não tinha nenhum dever a cumprir e que foi descumprido. Ele praticou uma falta, isso é uma outra história. Sendo assim, e sendo o inquérito uma ação que se sujeita a prazo decadencial, que consequência tem se o empregador perde o prazo do inquérito? Qual é a consequência jurídica disso? Se o empregador perde o prazo do inquérito, qual é a consequência jurídica disso? O que acontece no contrato de trabalho? Nós já vimos, o contrato se restabelece plenamente e o empregado vai ter de volta todos os salários do período que ele ficou afastado, certo? Mas e essa falta que o empregado praticou indiscutivelmente? O empregador terá perdoado tacitamente essa falta. É isso que acontece. Então, o caso que eu queria contar para vocês é o seguinte: o caso de um empregado que era dirigente sindical. Vai aonde, rapaz? Volta aqui. Isso. Um empregado que era dirigente sindical, e sendo dirigente sindical, ele se envolveu numa falta grave. Ele era dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Rádio e Televisão. Ele apresentava um programa na extinta TV Manchete, que era um programa de rock. Esse dirigente sindical, que era radialista e apresentador de um programa de TV, ele tinha 2 estados, normalmente. Um estado era estar dormindo, e quando estava acordado, estava chapado. Ele estava chapado 24 horas, sempre. Né? E, então, estava trabalhando, estava acordado, estava chapado. Aí ele entrou no ar e foi apresentar uma banda na TV Manchete, ligação da TV Manchete com o Grupo Bloch, né? O presidente da empresa era Adolf Bloch. Aí ele foi apresentar uma banda e falou assim no ar: agora eu vou apresentar para vocês uma banda da Alemanha, uma banda espetacular que está estourando lá, a banda, sei lá o nome dela, chamada Chucrute com Banana. Aí foi lá, apresentou a banda. E aí quando a banda está bem no meio, assim, ele dá uns flash, volta para ele está vestido com um uniforme nazista, com um capacete com uma suástica na testa e fazendo movimentos como se fosse uma saudação do lado do Terceiro Reich. Maluco, total. E aí, não deu 20 minutos, o programa saiu do ar. Problemas dos nossos transmissores. Né? O Adolf Bloch, não fosse o fato isolado, dentro do contexto, o Adolf Bloch, esse nome não é um nome de cristão católico, né? E aí, pronto, deu no que deu. Aí ele chegou com essa fita lá no sindicato. Aí eu era advogado do sindicato na época, e ele me chamava de Marcelinho. Marcelinho, aí, vamos fazer o quê? O nome dele é Nato Candal, esse dirigente. Até hoje ele tem contato com ele. Aí ele falou assim, eu falei para ele assim: ô Candal, vamos chorar na cama que é lugar quente, não tem mais o que fazer não. Aí, fazer o quê? Aí rezar para quê? Rezar para a TV Manchete perder o prazo de ajuizar um inquérito para apurar a falta grave, para resolver o seu contrato, porque é uma exigência. Na época não existia jurisprudência. A súmula 379 não existia, e nem a OJ que gerou a súmula 379 existia. Era uma construção doutrinária forte. Se fosse a súmula, provavelmente a Manchete não perderia o prazo, mas era uma construção doutrinária, não existia OJ e tampouco a súmula que foi resultado da OJ. A TV Manchete perdeu o prazo para mover o inquérito, consequentemente perdoou essa falta. É claro que ele não voltou a trabalhar porque não tinha mais clima, corria um risco até dele sofrer um atentado lá dentro, e a TV recebeu uma série de ameaças, né? Como é que ela podia ter permitido uma coisa daquele tipo? Então, nessa circunstância, ele não voltou, fizeram um acordo, ele ficou afastado pelo sindicato, o sindicato pagava metade do salário, a TV Manchete pagava outra metade, e assim se resolveu. Então, dentro dessa história, o perdão tácito aconteceu porque o empregador não respeitou o prazo para ajuizar o inquérito. Bacana? Beleza? Vou fechar o inquérito aqui nesse bloco. No próximo eu vou falar de dissídio coletivo, que é mais uma ação especial bastante importante. Diga.